Justiça de Pernambuco revoga a ordem de prisão do cantor Gustavo Lima. E você vai ver também. Beneficiários do Bolsa Família gastam 3 bilhões de reais em um mês com apostas online. Hidrelétricas registram o menor nível de água dos últimos 3 anos para setembro e conta de luz deve aumentar. Em discurso na ONU, Lula fala sobre o clima, guerra no Oriente Médio e fome no mundo. Vivemos momentos de crescentes angústias, frustrações, tensões e medo. Testemunhamos a alarmante escalada de disputas geopolíticas e de rivalidades estratégicas. E ainda, China anuncia pacote inédito para estimular a economia. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E o pedido de prisão para o cantor Gustavo Lima foi revogado pela Justiça de Pernambuco. Todas as medidas determinadas contra ele, como a suspensão do passaporte, foram canceladas. O desembargador Eduardo Guilhode Maranhão, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, foi quem revogou a prisão do cantor. O desembargador também suspendeu a apreensão do passaporte de Gustavo Lima e cancelou outras medidas cautelares, como a suspensão do seu porte de arma. A alegação do desembargador para tomar a decisão foi que as acusações contra o cantor são genéricas, ou seja, não há uma prova concreta de que ele faria parte do esquema de lavagem de dinheiro e de jogos online. E também não ficou comprovada a relação dele com outros acusados. Gustavo Lima está em Miami, nos Estados Unidos. E mais cedo, a Polícia Federal havia pedido a inclusão do cantor na difusão vermelha da Interpol e incluiu ele no sistema de tráfego internacional. A prisão de Gustavo Lima foi baseada na investigação da Operação Integration. As empresas do cantor são suspeitas de ocultar valores e de receberem 49 milhões das bets. E a influenciadora Deolane Bezerra deixou hoje o presídio de Buíque, no agreste de Pernambuco. A Justiça concedeu o habeas corpus para ela e outros investigados na operação contra os jogos online e lavagem de dinheiro. A influenciadora, empresária e advogada Deolane Bezerra foi solta após decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que beneficiou ao todo 17 investigados. O habeas corpus foi concedido pelo desembargador Eduardo Guilhode Maranhão, relator do caso, que acatou um pedido feito pela defesa de Darwin Filho, estendendo o relaxamento da prisão aos demais detidos, entre eles a mãe de Deolane, Solange Bezerra. Alvo de uma operação contra a lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais, Deolane estava presa na colônia penal feminina de Buíque, a cerca de 280 quilômetros da capital pernambucana. No último dia 10, ela teve a prisão domiciliar revogada apenas um dia após ser libertada da prisão no Recife. Isso porque ela descumpriu ordem judicial de não se manifestar por redes sociais, imprensa e outros meios de comunicação. Desta vez, Deolane não saiu com tornozeleira eletrônica, mas a condição de liberdade provisória obriga a influenciadora e os demais investigados a não mudarem de endereço sem prévia autorização judicial, não praticar outra infração penal dolosa e a comparecer em até 24 horas no juízo criminal da capital para assinatura de termo de compromisso e tomar ciência de todas as medidas cautelares. Os investigados não podem ter contato com empresas relacionadas à investigação ou participar de decisões sobre a atividade econômica de qualquer empresa que faça parte da investigação. Também estão proibidos de fazer publicidade ou citar qualquer plataforma de jogos. No período de um mês, os beneficiários do Bolsa Família gastaram, olha só, 3 bilhões de reais com apostas online. É o que mostra um levantamento feito pelo Banco Central. Vamos ver.
Uma análise divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira avalia o mercado de jogos de azar e apostas online no Brasil. O documento traça um perfil entre os apostadores e destaca que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família destinaram 3 bilhões de reais a casas de apostas apenas no mês de agosto. O montante foi desembolsado por membros de famílias com o direito ao benefício social. A análise considera 36 plataformas e apenas os envios via Pix, não levando em conta outros tipos de pagamentos, como cartões de débito e crédito. O estudo mostra que famílias de baixa renda são as mais prejudicadas pelas apostas. O valor médio mensal das transferências aumenta conforme a idade. Para os mais jovens, os valores rondam os R$100 por mês. Já para os mais velhos, destinam mensalmente mais de R$3.000 para as plataformas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz existir uma pandemia responsável pela dependência de jogos eletrônicos no Brasil. Ele defende normas mais rígidas para a publicidade de casas de aposta e o bloqueio da utilização de cartões de crédito para as plataformas. Os reservatórios das hidrelétricas atingiram o menor nível para o mês de setembro dos últimos 3 anos. E com isso, o governo prevê bandeira vermelha até o fim do ano. De acordo com o Sistema Interligado Nacional, no domingo, os reservatórios estavam com uma média de 56% da capacidade, 24% abaixo do registrado na mesma data em 2023, quando o nível era de 74%. O número deste ano só não é pior que o de setembro de 2021, quando estava em 38%. A situação colocou o Operador Nacional do Sistema Elétrico em alerta, especialmente com o aumento do consumo de energia previsto para o mês. Além disso, o governo estuda o retorno do horário de verão e prevê bandeira vermelha nas contas de luz até o fim do ano. Houve uma queda no nível dos reservatórios em todas as regiões do país. No Sudeste e Centro-Oeste, o volume chegou a 48%, um nível que só era esperado para o final do mês. Essa região inclui o sistema de Furnas, responsável por 40% da energia consumida no Brasil. O subsistema Sul está com os reservatórios em 57% da capacidade. O subsistema Nordeste registra um volume de 50%. Parte do Brasil enfrenta a pior seca dos últimos 44 anos e, atualmente, a bandeira tarifária vermelha está vigente até o fim de setembro. A bandeira para outubro deve ser divulgada até o fim da semana. E veja a seguir, em discurso na ONU, Lula fala sobre clima, guerra no Oriente Médio e fome no mundo. E ainda, China anuncia pacote inédito para estimular a economia. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E o presidente Lula fez hoje o tradicional discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. A fala do chefe de Estado brasileiro durou cerca de 20 minutos. E ele abordou as guerras no Oriente Médio, a crise climática e o problema da fome no mundo. Vamos ver. Como é de tradição, o Brasil abriu a Assembleia Geral Anual com o primeiro discurso dos líderes dos mais 190 países da ONU. Em Nova York, o presidente Lula destacou a questão dos conflitos simultâneos na Ucrânia e no Oriente Médio, com potencial de se tornarem generalizados. Ele lembrou dos gastos militares absurdos com e da falta de instrumentos das Nações Unidas para interromper as guerras ou punir os envolvidos. Precisamos ir muito além e dotar a ONU dos meios necessários para enfrentar as mudanças vertiginosas do panorama internacional. Vivemos momentos de crescentes angústias, frustrações, tensões e medo. Testemunhamos a alarmante escalada de disputas geopolíticas e de rivalidades estratégicas. 2023 ostenta o triste recorde do maior número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial.
Os gastos militares globais cresceram pelo 9º ano consecutivo e atingiram 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Mais de 90 bilhões de dólares foram mobilizados com arsenais nucleares. Estes recursos poderiam ter sido utilizados para combater a fome e enfrentar a mudança do clima. Sobre a questão climática, o presidente afirmou que é necessário agir imediatamente, já que o mundo tem enfrentado vários fenômenos naturais. Também é preciso atenção em relação à fome, já que, segundo Lula, 9% da população mundial está subnutrida, principalmente na África e na Ásia. E o Banco Central chinês anunciou hoje um pacote de medidas inédito para estimular a economia. Os principais objetivos são estimular o consumo e apoiar o mercado imobiliário, que, aliás, passa por dificuldades desde a pandemia. Mais de um ano e meio após o relaxamento das restrições sanitárias que penalizaram a economia do gigante asiático, a tão esperada recuperação pós-Covid foi breve e menos robusta do que o esperado. A China continua atravessando uma crise imobiliária pelo elevado desemprego e pela retração do consumo das famílias, e ao mesmo tempo se vê ameaçada pela deflação. De acordo com o Banco Central, as medidas vão beneficiar 50 milhões de famílias e 150 milhões de pessoas, reduzindo a conta média anual de juros das famílias em mais de 21 bilhões de dólares, ou 116 bilhões de reais. A meta de crescimento estabelecida pelas autoridades para 2024 é de 5%, um número considerado otimista pelos analistas. Pequim reduzirá o índice de reservas obrigatórias, os chamados RRR dos bancos, bem como suas taxas diretoras. O RRR é um índice que determina a porcentagem de depósitos que os bancos são obrigados a manter nos seus cofres. A redução permitirá mais empréstimo às empresas para apoiar a economia. As bolsas chinesas reagiram positivamente a estas medidas. No encerramento, Hong Kong subiu 4,13%, Xangai 4,15% e Shenzhen 3,5%. Mas o otimismo é comedido entre os economistas. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30 com ele, o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. E, aliás, vamos começar, com uma bomba. Hoje surgiu o nome de mais um jogador que é suspeito, de fazer parte do esquema de manipulação de resultados em apostas esportivas, Fernando. Exatamente, Kleber. Boa noite para você e a todos os nossos telespectadores. A suspeita é que o jogador Luiz Henrique, do Botafogo e da seleção brasileira, pode estar envolvido em um esquema de manipulação de jogos. Isso porque o jogador recebeu Pix de parentes do meia Lucas Paquetá, que também está sendo investigado. Mas aconteceu no começo do ano passado, quando o atacante ainda defendia o Real Betis da Espanha. E após receber 2 cartões amarelos, parentes do Lucas Paquetá fizeram uma transferência de 10 e outra de 30 mil reais em sua conta pessoal. As transferências vieram do tio e do primo do Paquetá. O tio já assumiu publicamente que lucrou com apostas em pelo menos uma das partidas disputadas pelo atacante Luiz Henrique. Essa não é a primeira vez que a família do Paquetá está envolvida em um processo de apostas ilegais. Uma investigação da FA, Federação Inglesa, equivalente à nossa CBF, mostra que os familiares apostaram em cartões do Paquetá. Em sua defesa, a família do meia da seleção disse que a transferência foi para quitar uma dívida antiga que tinham com o atacante do Botafogo. Olha, Fernando, e outra notícia que ganhou destaque hoje no meio esportivo é que o Palmeiras pode trocar de patrocinador. Fala pra gente aí também essa história. Isso mesmo, Kleber. Uma notícia que pegou de surpresa os torcedores do Palmeiras. Depois de 10 anos, a Crefisa deve deixar a camisa alviverde. É o que deu a entender a presidente do clube, Leila Pereira. Vamos conferir.
A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, afirmou durante o evento da sua candidatura à reeleição que o Palmeiras vai encaminhar até o início de outubro quais marcas vão patrocinar o uniforme do time masculino a partir de 2025. A tendência é que a Crefisa e a Faculdade das Américas, empresas de Leila Pereira, não estejam mais estampadas na camisa alviverde após 10 anos. Eu acho saudável, entende, que tenha-se outros parceiros. É um pequeno spoiler que eu estou dando para vocês. Eu acho saudável, sabe? Eu acredito que tudo na vida tem um ciclo, sabe? Eu acho que o ciclo da Crefisa pode estar se encerrando. É um ciclo extremamente... Da exclusividade ou para compartilhar com outras marcas? Não, dá para compartilhar na camisa do Palmeiras. Eu acho que tudo tem um ciclo na vida, tá? Eu acho que das minhas empresas, eu acho que nós fizemos muito, não é? Pelo Palmeiras, e o Palmeiras também fez muito pelas minhas empresas. Mas eu vou te falar uma coisa, pode ser que a Crefisa saia da camisa do Palmeiras, não é? Mas o Palmeiras jamais vai sair da vida da presidente da Crefisa. Durante o evento, Leila não quis abrir valores, mas a meta do Palmeiras é buscar em torno de 150 milhões com novos parceiros, sem acordo de exclusividade, como é feito atualmente. Vamos falar de bola rolando, então, porque hoje tem decisão na Sul-Americana, né, Fernando? Corinthians e Fortaleza entram em campo. Exatamente. O Corinthians recebe o Fortaleza na Neoquímica Arena às 9h30 da noite pelo jogo de volta das quartas de final. E a expectativa é que o Timão se classifique para a próxima fase. Isso porque o Alvinegro Paulista tem a vantagem de 2 gols. O Corinthians tenta manter o bom aproveitamento nas Copas, já que o time está nas semifinais da Copa do Brasil e também tem uma boa vantagem na Sul-Americana, torneio que disputa hoje. Mas mesmo assim, o time paulista vai poupar alguns jogadores para priorizar o Campeonato Brasileiro, que está na zona de rebaixamento. Já o Leão vive uma grande fase no Brasileirão, ocupando a 3ª colocação e tenta reverter um resultado muito complicado. O Fortaleza precisa vencer por 2 gols de diferença para levar a partida para os pênaltis. O jogo mais esperado dessa fase da competição terá a casa cheia. O Corinthians já divulgou que todos os ingressos foram vendidos. Além da boa vantagem, o torcedor corintiano espera que o novo reforço Memphis ganhe mais alguns minutos e quem sabe até marque o seu primeiro gol com a camisa do Timão. E o Fortaleza não vai dar vida fácil para o Corinthians, vai ser um jogo bem disputado. É com você, Kleber. Muito obrigado pelas informações, Fernando. Ótima noite e até amanhã. Até amanhã. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até amanhã.